Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e hoje conhecendo um pouco mais sobre a vida de Dom Wilson Angotti. Então, quero que o senhor me fale um pouquinho sobre a sua formação. Decidiu ser padre e depois, como é que foi esse caminho até realmente ser ordenado? Eu entrei no seminário diocesano de São Carlos, uma diocese vizinha à minha diocese de origem, que é Jaboticabal. Entrei nesse seminário porque a nossa diocese não tinha seminário próprio e nós íamos fazer, então, filosofia neste seminário da diocese vizinha. E entrei em 1976. Foram 3 anos ali de estudos no seminário de São Carlos, uma experiência muito rica que me deu um alicerce, um fundamento muito bom para que pudesse também atuar como uma pessoa de igreja, para que pudesse ser um padre. Formadores muito bons que tive ali naquele seminário e deixou uma marca muito profunda e muito boa aquela convivência de 3 anos com pessoas que tinham o mesmo ideal e caminhávamos juntos, uma experiência muito rica. Depois desse período de 3 anos em São Carlos, a nossa diocese nos mandou, digo nos mandou porque também outros estavam juntos, fui para o seminário em Ribeirão Preto, onde fiz a teologia. Foram 4 anos de estudos de teologia. E o período de formação se completou para a ordenação com esses 4 anos de teologia. Depois de 4 anos que eu era padre, estava atuando na diocese de Jaboticabal, aí fui fazer também o mestrado em Roma, onde fiquei por 2 anos e um pouco, onde tive a oportunidade de estudar na Universidade Gregoriana, que é uma universidade fundada no século XVI. É uma universidade de muito prestígio na igreja e dirigida pelos jesuítas. Então esse foi o período de formação. Filosofia, teologia e depois o mestrado em Roma. Esse mestrado foi em teologia dogmática, não é isso? Foi em teologia dogmática. Só que falando dogmática, as pessoas assustam. Né? Nossa, dogmática. Sistemática é a mesma palavra para dizer a mesma coisa, a outra palavra para dizer a mesma coisa, mas é um estudo da teologia, da reflexão sobre a fé, né? E por isso é chamada de dogmática, das verdades fundamentais da fé cristã. E depois, como é que foi esse início na vida como sacerdote? A minha primeira missão foi na cidade de Bebedouro. Iniciei com um padre Pedro Paulo Scanavino, e fui como vigário paroquial. Logo depois que tinha chegado a essa paróquia de São João Batista, no centro de Bebedouro, que é a maior cidade da diocese de Jaboticabal, nós tivemos que assumir uma outra paróquia também vizinha. Então foi uma experiência muito rica de 2 padres morando juntos e que trabalhavam em 2 paróquias. E eu, inexperiente, começando e aprendendo a ser padre, e ele também com experiência e me ajudando muito neste caminho de início do ministério, a quem sou também muito grato pela experiência que tive e a oportunidade de trabalhar junto. E lá foi uma oportunidade muito rica, trabalhando em paróquias diferentes, e um trabalho muito intenso de pastoral, na formação dos leigos, na animação dos jovens. Nós tínhamos um grupo de catequese e que reuníamos mais de 400 crianças e adolescentes numa das paróquias. Então, um trabalho muito intenso mesmo, que marca também toda a vida, todo o ministério posterior, pela experiência tida no início. Depois teve uma experiência também em Brasília, não é isso? Sim, mas isso já foi bem posterior. Bem depois. Tive um período também de formação de leigos na diocese de Jaboticabal. O bispo que me enviou para estudar em Roma, enviou com essa finalidade, que eu pudesse trabalhar posteriormente na formação do laicato. E aí desenvolvi 3 núcleos de formação na diocese e com encontros semanais. Isso foi mantido durante algum tempo. Também assumi paróquia na cidade de Jaboticabal, onde fui para instalar a paróquia e fiquei por 19 anos. Né? E uma experiência muito rica que foi para mim significativa,
que esse ideal do bispo Dom Luiz Eugênio Pérez, que foi quem me ordenou padre em 1982, e ele me pediu que eu me dedicasse à formação dos leigos. E durante 19 anos nessa paróquia, além daquele tempo inicial que eu tinha me dedicado à formação do laicato, eu dediquei toda segunda-feira para a formação dos leigos na paróquia onde eu trabalhei por 19 anos. Isso foi uma marca também que tanto foi rica para mim, para um aprendizado pessoal, como também foi rico para a comunidade, que se sentiu bem preparada para assumir serviços na comunidade eclesial. Essa missão de formação dos leigos, o senhor traz até hoje para as funções que está exercendo como bispo hoje? É interessante porque... Em termos de ideais, claro. Como bispo, a gente não tem a mesma facilidade que a gente tem como padre para organizar as coisas como a gente quer. Uhum. A gente, como bispo, depende também do trabalho que é orientado através dos padres, realizado através dos padres. Mas eu tenho muito na arquidiocese, aqui na região, que me foi incumbida de acompanhar mais de perto, tentado trabalhar nessa área da formação, sobretudo da catequese, das crianças e adolescentes que se preparam para a primeira Eucaristia e também daqueles que se preparam para a Crisma, sobretudo frisando esta formação que é a base de toda uma vida cristã. As pessoas que forem bem formadas na fé terão condições de viver melhor a própria fé cristã e o engajamento na igreja e os compromissos eclesiais. O senhor já imaginava, na época em que se tornou padre, que chegaria a ser bispo? É uma possibilidade, porém dizer que queria, que ansiava por isso, não. Mas a possibilidade de um padre se tornar bispo é algo que existe, principalmente depois que a gente vai tendo certo engajamento e às vezes até na diocese onde trabalho, alguma projeção, como assumi na minha diocese de origem, ali em Jaboticabal, a coordenação da pastoral vocacional, lecionava no seminário, tanto da diocese como o provincial de Ribeirão Preto, onde eu fui formado também. Também depois trabalhando na coordenação da pastoral diocesana de Jaboticabal. Então sempre tem um ou outro que fala pela dedicação da gente, e quem sabe um dia o senhor vai ser bispo, mas dizer que ansiava, que esperava por isso, não. Então como é que o senhor recebeu essa notícia em maio de 2011? Como é que foi essa expectativa depois também para mudar para cá? Foi um período que eu estava trabalhando na CNBB, na assessoria da Comissão para a Doutrina da Fé, até a convite de Dom Valmor. E ali, numa tarde, da Nunciatura, que é um prédio vizinho ao prédio da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, recebi um telefonema, era um dos conselheiros da Nunciatura chamando para que fosse lá. E para lá eu fui, mas sem esperar que pudesse ser algo nesse sentido. Quando o núncio também veio até mim e me apresentou a carta do Papa, então Papa Bento XVI, que me nomeava como bispo auxiliar de Belo Horizonte. Foi um susto, a gente sente, parece que o chão faltar sob os pés, mas também a consciência de que quem dedicou a vida a serviço de Deus e da Igreja também deve estar disposto a assumir as missões mais difíceis. E encaro o episcopado como uma missão, de fato, difícil, exigente. E como é que foi esse encontro com o Papa em setembro, né? Depois, nesse mesmo ano, em 2011? Em 2011, depois de ordenado, Dom Valmor me enviou a participar da Jornada Mundial da Juventude na Espanha, lá em Madrid, e em seguida tive o encontro dos bispos nomeados naquele ano. E a simplicidade do Papa Bento XVI é cativante. É um homem tímido, de profunda sabedoria e muito acolhedor e muito delicado no trato com as pessoas. E foi uma oportunidade, de fato, interessante, rica, de encontrar-me com aquele que foi quem me nomeou para o episcopado. Um homem simples e de uma sabedoria marcante. Dom Wilson, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco o Retratos está de volta
conversando com o Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Não saia daí, voltamos em instantes.